Paz e bem, pessoal. Então vamos mais um dia meditar o Evangelho. Então seja bem-vindo. Quero convidar você a fazer parte do nosso clube de leitura de obras espirituais, né? Que trata aí do silêncio, da oração. Então venha participar conosco, o link está abaixo, tá? Hoje, nesta sexta-feira, dia 14 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho do dia, como de costume. Então, capítulo 17, Lucas 26 a 37. Vamos lá, fique comigo até o final. Também deixe seu comentário, sua partilha conosco para enriquecer. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, que procurava ganhar sua vida. Quem, aliás, procurar ganhar sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, à primeira vista, claro, né, fica muitas dúvidas na cabeça. Parece que a gente lê, não entende, lê de novo, não entende, né? Mas com calma. Temos que saber o seguinte: uma das coisas mais sérias que nós podemos ver e que precisamos levar em consideração não é para ficar com medo, não é nada disso. Esse texto quer dizer da necessidade de vigiar, ser vigilante, ser atento, estar esperto. Só que hoje em dia nós sabemos que nós vivemos numa sociedade totalmente atordoada, né? Então nós temos muitas distrações. Entretenimento, nosso celular na mão, as redes sociais, perdemos tempos e tempos. Às vezes as pessoas estão assim, vivendo assim, as 24 horas por dia, assim numa espécie de automatismo, ou seja, são pessoas extremamente distraídas. A grande maioria da população está assim, né? Então não consegue perceber que estão escravas aí de um mundo que apresenta tantas ofertas de entretenimento, de distração, que elas não sabem o que é vigiar, né? Mas vigiar por quê, Frei? O fim do mundo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O fim do mundo vai chegar, sabe de que forma? Principalmente quando chegar o nosso fim, né? Quando chegar a irmã morte na minha vida, na sua vida, né? Quantos dos nossos parentes que já foram, né, amigos, conhecidos, por doenças, por acidentes, por tragédia, não é verdade? Então, sendo uma coisa ou outra, vai acontecer, né, e no futuro. Credo, Frei, eu não vou voltar nesse canal seu mais pra gente, a gente fica buscando esperança e o senhor vem falando aí de morte, porque é a vigiar, né? Porque nós sabemos que somos peregrinos. E vigiar não quer dizer por medo de Deus, mas estar atento aos sinais de Deus para o nosso crescimento relacional com Ele, né? É por amor, né? E se a gente fica aí muito distraído, nós seremos engolidos pelas doenças da sociedade. Isso a gente vê nas nossas famílias. Quantas brigas nos surgiram naquela época da política. Ainda está presente, mas hoje está menos, né?
no Brasil, coisa absurda, né? As pessoas brigavam por causa do homem, né? Por causa do homem tal, homem tal. E ficaram todo mundo confuso, porque a onda do modismo, a onda, né, que veio, que arrastou um monte de gente, aí veio as brigas, as confusões, por quê? A distração cega o homem. Aí vem todo um discurso, não, precisamos se preocupar, que não sei o quê. Mas a vida não é assim, né? Nós devemos preocupar e ser vigilante, cada um cuidando da própria vida, né? E aí isso vai transbordando para o outro. Então, Jesus no Evangelho vai recordar Noé, de Ló, para mostrar uma realidade dura. As pessoas viviam como se nada estivesse para acontecer. Eu estava revendo um filme esses dias, acho que tem uns 3, 4 anos, mas é bem interessante de ver, né? Não Olhe para Cima. Que está vendo com esse filme, que é uma ficção, né? Mostra que estava vindo um cometa, mas as pessoas estavam tão ali importando com a própria imagem, importando com as coisas da internet, que elas nem davam atenção que o mundo seria destruído, né? Então, mas nós estamos assim também. Nós, às vezes, caminhamos para um mal espiritual, um mal psicológico, e a gente não está percebendo. Numa passagem, Jesus deixa isso claro, né? Sabeis ver os sinais do tempo, quando vai chover, quando não vai, e não percebe essas coisas, né? Aquilo que é mais importante para o homem. Então, essas coisas não são coisas más, né? Por exemplo, comer, beber, casar, que vem relatando no Evangelho. Mas um modo de viver sem atenção ao essencial. Então as pessoas estão preocupadas em o que a influencer X está vendendo no seu Instagram. Gente, eu fiquei impressionado, eu comentei isso com algumas pessoas, que um dia, não vou citar aqui não, tá? Mas um dia na homilia numa paróquia, eu estava rezando, presidindo, na hora da homilia eu falei que o evangelho estava um pouco relacionado com essa vigilância, e eu disse que tem pessoas que estão mais interessadas, e isso é real, estão mais interessadas a saber o que a influencer X, né, aí do Instagram, que tem milhões de seguidores, o que ela fez, se ela separou, se não separou, se está vendendo a colônia, se não está. Está mais preocupada com isso do que com as coisas de Deus, com a vida, com o amor, com a vivência fraterna. Está mais preocupado com isso, viu? A metade da igreja riu. Isso, para mim, foi assim... Eu achava que uns 10 ou uns 15, umas 15 pessoas saberiam do que eu estava referindo, né? Mas não, a metade da igreja começou a rir. Porque as pessoas seguem esse tipo de pessoa, né? E aqui eu não estou falando que a pessoa está, né? Eu não estou condenando a pessoa, mas que vive uma vida fútil, superficial e que precisa mudar de postura, né? Porque o que ela leva essa pessoa e essas pessoas levam para as pessoas de que fazem elas crescer? Nada, né? Mas eu gosto dela. Bom, que ponto, né? A distração, a preocupação. Ou seja, a espiritualidade cristã sempre se alertou para aquilo que é mais essencial. Hoje na sociedade a gente não pode falar o que eu falei agora às vezes, né? Não pode falar isso, porque a pessoa, mas as pessoas, os influencers, não, né? Está julgando. Não, gente, a gente tem que saber aquilo que faz a gente crescer, aquilo que não faz, aquilo que só atrapalha, aquilo que nos engana e que nos adormece a nossa consciência, que nós não somos mais capazes de vigiar, né? Somos pegos por situações que não estávamos preparados por falta de dedicação a nos preparar bem espiritualmente, né? Então Jesus vai dizer também em outro trecho: quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai salvar. Aqui tem um sentido interessante espiritual do coração. Não se salva a vida tentando fazer o que se quer, só deixando a vida correr, só fluindo, né? Assim, eu vou fazer o que me dá na telha. Não é assim, né? Tem um pensador da linha da psicologia que é o Viktor Frankl, né?
Depois, se você quiser procurar, né, a vida tem sentido. Ele trata muito o sentido da vida. Ele vai dizer que a vida só encontra sentido, só tem sentido quando ela tem um motivo verdadeiro, né, um motivo profundo. Ou seja, quando a gente se perde nas ilusões, nas ofertas que a sociedade tem hoje, a gente perde o sentido ao longo do tempo. Então, quem perde a vida é tentando fazer o que se quer, né? Um gostinho. Isso a sociedade diz o tempo todo, nas redes sociais, nas propagandas, nas novelas e nos filmes, né? Em tudo vai apresentando assim, não, faça o que você tem desejo, que está na sua cabeça. Esse negócio de sacrificar por outro ou de dedicar, não, isso é bobagem, né? Vamos lembrar da tradição franciscana nisso? Quem vive agarrado às próprias vontades não pode acolher plenamente a vontade de Deus, porque está ocupado consigo mesmo. Se eu penso só nas minhas coisas, como é que eu vou ter espaço, né? Vai ter espaço para Deus? É impossível. Então, soltar, ser mais gratuito, ser capaz de aceitar que as coisas não estão no nosso controle, ser capaz de aceitar a vida como um dom, é um ato espiritual. E para isso precisa vigilância, senão a gente não enxerga isso, né? Viver com o coração acordado. Viver com o coração acordado para aquilo que é mais essencial. Jesus afirmava que no texto ele diz assim, mais ou menos assim, 2 estarão juntos, um vai ser tirado, um ser levado. A questão aqui não é de uma coisa que, o arrebatamento, vai pegar um, vai deixar outro. Gente, vamos parar de bobagem, né? Tem essas loucuras por aí, né? A questão não está na aparência, está no interior. Lembra de Marta e Maria? Pois é. Marta, ela estava muito preocupada com a sua irmã. O que ela estava fazendo não era ruim, né? Estava querendo cuidar da casa, querendo ajudar, receber Jesus. O problema é que ela estava ocupada, preocupada com a irmã, né? Em demasia. Então, a questão é de interioridade. A diferença, então, está aí. A vigilância que pede o Evangelho para nós não é medo, tá? Não é medo, não é ter medo de Deus, por favor, mas é atenção amorosa. Atenção amorosa. É desse amor que vai surgir aquilo que vai nos fortalecer. Se a gente dá atenção a coisas que não vão nos amadurecer, como isso que eu disse no início do vídeo, influência, etc., o que vai acontecer? Vamos ficar anêmicos, doentes, perdidos, sem atenção. Não daremos atenção ao essencial. A vigilância, então, é essa atenção amorosa, viver cada dia com quem deseja estar pronto para encontrar com o Senhor. E a gente precisa, quando a gente amadurece um pouco, né, em Deus, ajudar as pessoas a perceber isso. Olha, não fica aí tão distraídas não, gastando o tempo de vocês com essas bobagens não. Vamos buscar o Senhor, vamos buscar as coisas mais essenciais, o amor, o bom relacionamento, a paz, a alegria, né? Para enfrentar os desafios que a vida vai trazer, né? Trata-se de cultivar um coração desperto, acordado, capaz de ver, capaz de perceber aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Uma vez também na homilia eu disse uma coisa assim para a comunidade que eu estava celebrando. Hoje nós estamos tão, a sociedade, quando eu falo nós, é a sociedade, né? E a gente está um pouco assim também. Tão doentes que a gente não sabe a diferença entre Jesus e o diabo, né? As pessoas escandalizaram quando eu falei isso, né? Escandalizaram umas pessoas, que isso, Frei, falando isso, não sei o quê, mas não sabem, porque elas, grandes pessoas que estão às vezes dentro da igreja, não sabem se desfazer daquilo que não leva a família a crescer, que não leva a intimidade maior com o Senhor, fica gastando todo o seu tempo, sua vida, com coisas inúteis, né? Fica achando que aquilo é bom para ela, mas ela está ali, às vezes, comendo coisas, comendo que eu falo assim, né? Absorvendo coisas que fazem mal para ela,
né, espiritualmente, afetivamente. Eu digo que nós podemos relacionar 3 coisas hoje que a sociedade oferece muito, não oferece, né? Oferece coisas ruins. Comida, que é comer mesmo, e só porcaria, né, que a vida da sociedade, o comércio está oferecendo. Depois, não tem nada profundo, não tem nada que possa enriquecer a nossa psique, a nossa alma. E depois, onde está o espiritual? Se a gente não tirar essas camadas, como se fosse uma cebola, né, para que a gente perceba o espiritual, a gente não consegue caminhar. Então, vamos cultivar um coração desperto, ficar atento ao que o Senhor nos fala em Sua palavra, em nossa vida, nos sinais dos tempos. Então, a prontidão é abertura, é uma fidelidade constante ao agir de Deus. Traduzindo, precisa-se de uma ascese, de um esforço nosso para contribuir com a graça de Deus. Fiquemos atentos, atentos. Deus te abençoe e até mais.